Olá, aqui é Beth Gravina para mais uma leitura do livro João Paulo II, o Papa dos Milagres. Parte 3. Pegue seu chá, seu café, seu chocolate, sua bebida favorita para aproveitar este tempo de leitura. Deus desvia balas. Roma, 12 de maio de 1981. O procurado terrorista turco Mehmet Ali Agca desembarca no aeroporto Fiumicino de Roma. Ele chega de Palma de Mallorca e sua viagem fornecerá enigmas para toda uma geração de investigadores na Itália. Agca visitou a ilha espanhola, apesar da Interpol procurá-lo pelo assassinato do jornalista Abdi Pexi, redator-chefe do jornal Milliyet. Agca foi condenado pelo assassinato, mas no dia 25 de novembro de 1979 conseguiu fugir da prisão de segurança máxima Cartal Maltepe. Até hoje não está claro como. Mehmet Ali Agca possuía um passaporte não muito bem falsificado com o nome de Farouk Ozgun. Ainda assim, ele arriscou a viagem para a fresca Maiorca e com isso se expôs a 4 controles de passaporte. A promotoria pública se perguntará durante décadas o que ele fez ali. Se quisesse ir passear na praia, ele poderia ter feito isso também na Itália. Em maio ainda estava muito frio para nadar nas baías de Maiorca. Provavelmente, a promotoria pública supõe que ele voou para Maiorca para encontrar seu mandante, que lhe ordenou atirar no Papa João Paulo II na Praça de São Pedro, um dia após seu retorno à Itália, no dia 13 de maio de 1981. Mas se Agca realmente encontrou seu mandante, por que em Maiorca? Por que não na Itália, já que isso teria impedido que Agca se expusesse a tão grande perigo imediatamente antes do atentado, que fosse reconhecido e preso? Será que o mandante escolheu Maiorca porque o encontro ocorreu em um iate longe do porto para que o mandante não fosse visto? Até hoje, perguntas não respondidas, relações não esclarecidas. O crime perfeito. Mesmo cumprindo pena há décadas, Mehmet Ali Agca nunca revelou quem lhe deu a missão do assassinato e quem lhe forneceu várias centenas de milhares de dólares, financiando durante anos sua vida antes do atentado na Itália. Quem lhe conseguiu a arma e quem lhe deu ordem para se hospedar no dia 12 de maio de 1981 na pensão Isa, na Via Cicerone, perto da Praça de São Pedro. Até hoje ninguém sabe se foi por acaso que ele entrou numa pensão que levava o nome árabe de Jesus. No dia 13 de maio de 1981, Mehmet Ali Agca deixou a pensão por volta das 16 horas com uma pistola de produção britânica do tipo Browning Automatic 9mm na cintura e tentou conseguir um lugar na multidão na Praça de São Pedro que esperava pela audiência do Papa. Ali Agca escolheu o lado direito da Praça de São Pedro para o atentado. O Papa passaria ali, perto da entrada do chamado Portão de Bronze. Hoje há uma placa no lugar em que ocorreu o atentado. Naquele dia, o Papa subiu por volta das 17 horas no Fiat Campagnola. É um jipe muito simples, já que seu predecessor, o Papa Paulo VI, arrumara para audiências. O jipe branco não tinha fama muito boa. Ele era tido como extremamente não confiável. Paulo VI mandara fazer algumas alterações muito rudimentares no jipe. Além de 2 assentos mal acolchoados no lado, quase nada foi mudado no carro. Ele parece mais apropriado para uma excursão de um grupo de escoteiros do que para um papa. O Fiat Campagnola, que hoje está guardado na garagem privada do Papa, chegou à Praça de São Pedro pontualmente às 17h05. Como sempre, o Papa mandou seu motorista dar uma volta na praça.
O que aconteceu nesse momento com Mehmet Ali Agca, isso ele nunca contará e também não poderá ser reconstruído. O crime que ele cometerá em seguida entrou para a história como crime perfeito, porque mesmo com os enormes esforços da justiça durante décadas, nunca se conseguirá encontrar as pessoas dos bastidores. O que mais tarde deixará os juízes perplexos é o fato de que Agca sabia que permaneceria preso pelo resto de sua vida se cometesse o atentado ao Papa. De antemão, estava claro que o terrorista turco não tinha nenhuma chance de escapar em liberdade da Praça de São Pedro, na qual 10.000 pessoas haviam se reunido e no qual se acotovelavam gendarmes do Vaticano e policiais. Ainda assim, o terrorista comete um crime sem motivo visível e com o qual sabe que destruirá a sua vida e até hoje ninguém sabe por quê. Quando o Papa se aproximou, Ali Agca puxou a pistola e apontou para sua cabeça. Eram 17h22. O disparo errou o alvo, atravessou o braço de uma freira. Em pânico, Agca abaixou o cano de sua pistola. Dessa vez ele precisava acertar. Ele apontou para a barriga do Papa, mais fácil de ser acertada, e apertou o gatilho. Eu estava no jipe do Papa, mas não vi a pistola, nem ouvi o disparo. Somente me lembro que, de repente, todas as pombas voaram, que centenas de pássaros subiram sobre a Praça de São Pedro. Isso deve ter sido o disparo. Depois olhei para o Papa que estava bem à minha frente. Ele desabou. Eu não pensei um segundo sequer. Apertei automaticamente o botão. Descreveu-me esse momento meu amigo Arturo Mari. Durante anos, o fotógrafo do Papa. O Papa começou a rezar. Ele rezava para a Virgem Maria e eu escutei que ele chamava por Maria. Me disse seu secretário, durante anos, Dom Stanislau Dives. O grupo assustado em volta do Papa baleado cometeu então um terrível erro. A poucas centenas de metros de distância, no final da Via della Conciliazione, estava o Hospital Santo Espírito. O hospital possui pronto-socorro e podia cuidar perfeitamente do Papa, que estava ferido e perdia muito sangue. Mas sem pensar, os colaboradores do Papa seguiram uma antiga ordem que ele, em caso de ferimento ou doença, deveria ser levado para seu próprio hospital, para a Clínica do Vaticano, que leva o nome do médico e padre Agostino Gemelli. O Papa ensanguentado foi levado de volta através do portão do Arco delle Campane. Depois atravessou o Parque do Vaticano, por trás da cúpula de São Pedro, até a enfermaria do Vaticano. Por trás da cúpula de São Pedro, até a enfermaria do Vaticano. Ali havia uma ambulância que sempre estava de prontidão. Eu me lembro de que a luz da sirene estava quebrada. Relatou-me mais tarde Dom Stanislau Dives. O Papa, gravemente ferido, foi colocado nessa ambulância. Depois o veículo atravessou Roma correndo, uma viagem longa demais para um homem tão gravemente ferido. O Papa teve que suportar aproximadamente 20 minutos de viagem, um erro que poderia ter sido mortal. Quando o carro chegou à Clínica Gemelli, houve espanto. Em vez de levar o Papa imediatamente para a sala de operação e provê-lo com sangue, os enfermeiros o levaram para o apartamento reservado para ele no 10º andar da clínica. Somente quando uma enfermeira recebeu o Papa ali em cima, ela compreendeu a gravidade da situação. Ela cuidou para que o Papa fosse levado imediatamente para baixo, para a sala de operação. Quando finalmente chegou ali, a equipe de operação de Francesco Currucci constatou que o Papa João Paulo II perdera muito sangue. Existia perigo de morte. Dom Stanislau Dives lhe deu o último sacramento, a extrema-unção. O secretário não contava que o Papa sobreviveria. Depois, o professor Francesco Currucci começou a operação que durou quase 6 horas e transformaria o mundo. A conversa com ele, 8 anos mais tarde, foi uma das experiências mais incisivas da minha vida. Eu já sabia que seria assim antes de ir vê-lo para perguntar o que aconteceu naquela noite em que salvou a vida do Papa. Eu sabia que ele faria uma pergunta que poderia mudar minha vida. Eu perguntei: o senhor realmente pode me mostrar uma imagem que comprove a existência de Deus? O professor Francesco Currucci já insinuou antes no nosso encontro que, assim como todo médico, precisa respeitar a privacidade e não cogitava em revelar segredos médicos sobre seus pacientes. Mas eu nem queria sabê-los.
Quando nos encontramos, já simpatizamos. Eu era um jovem de 26 anos e tínhamos uma coisa em comum. Ambos viemos de condições simples. Sua mãe foi dona de casa, assim como a minha. Seu pai foi um simples ferroviário. Meu pai trabalhou como marceneiro para as fábricas da cidade, em Brel, na Alemanha. Francisco Cruciti ascendeu trabalhando, o que não foi fácil. Agora, era um homem mundialmente famoso. Enfim, lhe fiz a pergunta que queimava em minha alma. O raio-x realmente mostrou, na ocasião, que Deus existe? Ele me olhou pensativo, então desenhou numa folha de papel o que tinha acontecido. A bala acertou o Papa na barriga e despedaçou uma parte do intestino. A bala teria acertado órgãos vitais e vasos sanguíneos se não tivesse descrito um trajeto estranho. O que significa estranho? Parecia que algo invisível desviou a bala, a afastou dos órgãos vitais. De modo que a bala, dentro do corpo do Papa, fez uma curva que na realidade era impossível. O senhor quer dizer com isso que algo fantástico desviou essa bala, que o Papa teria morrido se a bala não tivesse sido ricocheteada por algo inexplicável no corpo dele e desviada? Era isso? Um milagre no corpo do Papa? Eu sou médico e não teólogo, mas eu sei que o Papa João Paulo II disse: uma mão atirou e outra desviou a bala. Eu acho que ele tem razão. Tal como entrou no corpo do Papa em zigue-zague, a bala nunca poderia ter entrado. Algo a desviou. Quando me despedi dele, eu sabia que agora começaria um caminho muito longo em busca de respostas a essa pergunta decisiva, com todas as suas consequências. Será que o professor Francisco Cruciti fantasiou algo ou ele foi testemunha ocular de um milagre? Essa pergunta não me abandonou até hoje. Um Papa para ser tocado. Naturalmente se difundiu em Roma que possivelmente o Papa João Paulo II sobreviveu ao atentado de maneira milagrosa. Em Roma, onde cheguei em 1987, viviam muitas pessoas que não tinham dúvida de viver numa rara época em que um santo governava o Vaticano. As audiências gerais ficavam repletas de pessoas de todo o mundo que não somente queriam ver, mas também tocar nesse homem. Os peregrinos, frequentemente monges e padres doentes, pessoas em estado de necessidade, estavam dispostos a enfrentar problemas consideráveis para poder tocar nesse homem. Ainda tenho diante de meus olhos aquelas audiências em que Karol Wojtyła perambulava forte e decidido no corredor central da sala de audiência Papa Paulo VI. Apesar das ordens dos gendarmes do Vaticano, berradas num tom duro para ficarem embaixo, padres e peregrinos sempre tentavam transpor as grades de bloqueio. Eu vi jovens seminaristas que pulavam em cadeiras e se jogavam por cima das grades de bloqueio para tocar em João Paulo II. Ele mesmo andava com incrível paciência pela sala. Os gendarmes odiavam esses momentos. Na época, os controles para ir a audiências gerais no Vaticano eram ridículos. Os gendarmes sabiam exatamente que entre as milhares de pessoas que o Papa abraçava, benzia, cumprimentava, cada uma poderia levar consigo um revólver ou uma faca. Karol Wojtyła não parecia se importar com isso. Ele aceitava que todas as pessoas quisessem tocá-lo, que não somente quisessem ouvir suas preces, mas também apertar-lhe a mão ou pelo menos tocar uma parte de sua roupa. Muitas vezes pensei sobre os motivos disso, de onde viria essa necessidade. O que levaria um homem do México ou uma mulher das Filipinas a aceitar possíveis lesões e ouvir gritos ou ser empurrado pela guarda suíça ou pelo gendarme só para tocar a roupa do Papa? Mais de uma vez vi sua batina branca ficar manchada no caminho através da multidão, às vezes até rasgava. Acho que, subliminarmente, a maioria das pessoas pensava num episódio do Novo Testamento. Talvez eu só tenha a chance de tocar num santo uma vez na vida. Não posso perder isso.
Esse episódio é descrito por Marcos no 5º capítulo de seu Evangelho com relação a Jesus da seguinte maneira, a partir do versículo 24. Jesus foi com ele e grande multidão o seguia comprimindo. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo, se tocar, ainda que seja na orla de seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e, voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. As chances de tocar no Papa durante a audiência geral não eram poucas, pelo menos no inverno, quando vinha para a sala. O importante era chegar cedo, bem cedo, sentar-se num lugar no corredor central, não sair dele por nada no mundo e trazer um presente. Carol Wojtyla não conseguia passar por pessoas que queriam lhe dar algum presente, ainda que fosse somente um desenho rabiscado de seus filhos. E ainda havia um truque para fazer o Papa parar. Ele não resistia a crianças que pediam ao Papa para escrever um cumprimento em seus livros de oração. Havia dias em que demorava infinitamente até que o encontro com os fiéis na sala de audiência finalmente terminava. Com o tempo, ele soube que ainda havia 2 outras possibilidades de encontrar o Papa. Uma delas estava automaticamente excluída para mim. Presidentes de Estado e políticos importantes, VIPs de todo tipo, tinham a chance de conseguir uma audiência privada. Como eu era o contrário de um VIP, esse caminho estava fechado para mim. A segunda possibilidade era ser convidado para uma missa matinal. Na época, essas missas na capela particular do Papa estavam rodeadas por lendas. Qualquer pessoa em Roma sabia que existiam e que o Papa realmente convidava algumas poucas pessoas para isso, mas ninguém sabia dizer quem eram esses peregrinos extraordinariamente felizes. Quando os padres romanos falavam das missas privadas, eles cochichavam, pois durante essas missas o Papa tentava, dia após dia, pedir milagres a Deus. Igreja misteriosa. Era totalmente misterioso para mim como conseguir um convite para tal missa matinal. O fato de, mesmo assim, eu ter recebido tal convite está relacionado com o fato de ser uma pequena cidade de Well, na Westfália. Antes da minha rebeldia adolescente e estudantil, quando de fato eu desprezei a igreja, eu tinha sido uma criança e muito devota. Foi um acólito, evidentemente, o caminho de bicicleta até a igreja de St. Walburga fazia parte da vida. Eu tinha orgulho de que em Well havia 2 igrejas grandes, a Igreja da Peregrinação e a Igreja de St. Walburga. Transferido para Roma, inicialmente eu não conseguia compreender que à minha volta, em poucas centenas de metros de distância, havia dezenas de enormes igrejas antiquíssimas. Na época, tive uma sorte incrível. O centro de Roma ainda era uma grande aldeia. Hoje, nos melhores apartamentos do centro, vivem pessoas de Nova York ou de Tóquio, de Moscou ou do Rio de Janeiro que querem viver um pouco em Roma e por isso pagam uma fortuna de aluguel para alguns dias ou semanas. Elas querem ter a sensação de ter vivido no centro de Roma, ou elas vêm porque têm trabalhos bem remunerados por curto espaço de tempo. Provavelmente sempre houve esses clientes, mas antes da invenção da internet, os romanos que tinham apartamentos no centro para alugar não sabiam como entrar em contato com inquilinos ricos.
Como os italianos desconfiavam profundamente de sua moeda de então, a lira, cada um que podia comprava um apartamento. E assim havia um monte de apartamentos vazios que alguém comprara como investimento de capital, principalmente no centro antigo, em volta do Coliseu, na Piazza de Espanha, no Vaticano. Os romanos costumavam tentar alugá-los, divulgando pelo atendente do café da esquina. Hoje se pode ver esses apartamentos na internet e alugar por uma fortuna. Eu procurei um apartamento na época e não fazia ideia de como isso era difícil. Jovens solteiros como eu viviam com suas mães. Todos. Apesar da procura intensiva durante meses, não consegui encontrar nenhuma república como era totalmente comum no norte da Europa. Naquela época eu morava como subinquilino com um jovem fechado e sombrio num triste apartamento que ele tinha herdado de sua avó. Tudo era velho e a chuva constante do lado de fora e o frio no apartamento não melhoravam a situação. Na época, tal como hoje, já havia mais de 10 milhões de turistas por ano em Roma que queriam ver o Coliseu. Os romanos tinham outro motivo para ir ao antigo anfiteatro. Havia ali uma das melhores vendas de vinho na granel, vinho esfuso. A um passo do Coliseu, um velho senhor colocou alguns barris num tipo de adega, colocou algumas mesas e abriu uma taberna improvisada, na qual vendia vinho que os clientes bebiam de grandes garrafões. O litro custava 400 liras, que equivaleria hoje a 45 centavos de real. O velho senhor tinha muitas amizades e com seu antiquíssimo Renault sempre conseguia adquirir 4 barris de vinho de excelente qualidade dos vinicultores perto de Roma para vendê-lo em seu pequeno negócio. Hoje tudo isso é inconcebível. Os espaços que dão para a rua, antes usados por simples comerciantes, agora pertencem a hotéis de luxo. A vista para o Coliseu tem seu preço. Eu descia de vez para a rua que vem da estação ferroviária para comprar vinho a granel no Coliseu. Exatamente em frente havia um café. Realmente não sei explicar por que havia ali um café simples e barato, apesar das mesas oferecerem uma vista lindíssima do Coliseu. Hoje o bar está numa área cara de diversão, frequentada sobretudo por um público homossexual abastado. Mas na época o café pertencia a um homem com o maior nariz de rosácea do mundo, que agora administra um dos mais caros cafés-restaurante do Coliseu. Foi ele quem me disse que no edifício ao lado havia um apartamento livre. Assim, encontrei meu apartamento nesse bairro, inicialmente na via São Giovanni in Laterno. Mais tarde, e graças à sua dica, na via Santissimi 4. Apenas alguns passos. Naquela época, não consegui compreender que, graças à dica de um balconista, eu teria a chance hoje inconcebível de morar no centro de Roma por uma penchicha de aluguel. Vivo desde 1987 em Roma e às vezes ando melancolicamente pelo antigo bairro. Mesmo que na época não houvesse nada de interessante para um jovem em volta do Coliseu, pois a área de entretenimento ainda não existia, as igrejas eram fascinantes. Apesar de não demonstrar interesse pela crença da Igreja Católica há muito tempo, no meu íntimo, eu ainda tinha um pouco de orgulho pela existência de igrejas antigas tão belas em minha cidade natal. Eu estava acostumado a andar pelo menos uma boa meia hora de bicicleta para estar diante de uma velha igreja. Agora, do meu apartamento no Coliseu, eu podia chegar a muitas igrejas esplêndidas em menos de 10 minutos. Isso me impressionou muito, especialmente porque a maioria das igrejas eram lugares misteriosos. Por exemplo, o convento Santissimi 4, Coronati, diretamente no fim da estreita ruazinha em que eu morava. É um castelo de ocupação e foi um dos conventos mais importantes do mundo quando os papas ainda residiam no Latrão e o palácio do Papa ainda não tinha sido construído. Demorou um pouco até eu descobrir que o truque era dar uma pequena doação às freiras do convento através da grade para receber a chave para seu tesouro. Uma capela em que os papas da Idade Média tinham recebido reis, um espaço impressionante, como viajar um milênio no tempo. Depois, aos poucos passos, Santa Maria ai Monti. Na verdade, era a paróquia do meu bairro. Um velho padre temperamental fazia ali um trabalho engajado junto com um jovem padre cego, Dom André.
A igreja Monte, na Via del Serpente, já era atraente pelo simples fato de estar perto da igreja mais misteriosa para mim, a Igreja dos Católicos Unidos da Ucrânia. Que raios seriam Católicos Unidos? Pensei. Às vezes saíam desse complexo homens com trajes esquisitos e olhar selvagem. Para mim, era misterioso como eles conseguiram chegar a Roma partindo da Ucrânia, atravessando a cortina de ferro. Naturalmente, também fazia parte dessas minhas igrejas prediletas, a lendária igreja de São Clemente. Pode-se descer até o nível de Roma Antiga, entrar na casa de um romano daqueles dias e ainda, mais além, até o Mitraium, em que se veem os bancos de pedra nos quais os adeptos dessa religião de soldados se deitavam por volta de 300 depois de Cristo. Na época eu fazia Cooper no Circus Maximus. Eu corria sobre o morro ao lado do Coliseu e ali vi, pela primeira vez, as estranhas freiras em esquisitos trajes azuis comprometidas com uma certa Madre Teresa. O Papa tinha lhes dado uma parte do convento de São Gregório Magno. Em minhas incursões cheguei, enfim, a não muito distante, Via delle Botteghe Oscure, ao lado do Capitólio. O compositor mundialmente famoso, Ennio Morricone, morava ali, o homem que imortalizou os filmes de Sergio Leone, os Bang Bangs com Clint Eastwood. Ele acordava muito cedo, por volta das 5 da manhã, e atravessava a Piazza Venezia para ir ao seu café de costume. E ali também estava a igreja do Santo Stanislau. Naquela época, essa igreja estava envolta em algo extremamente conspirador. O Muro de Berlim ainda existia. Hoje, veículos caros da Polônia estacionam em frente à igreja e nos feriados chegam centenas de peregrinos para celebrar missas. Na época, essa igreja era a base de uma silenciosa comunidade de poloneses que, de algum modo, conseguiram chegar a Roma e trocavam informações sobre sua pátria. Havia muitos emigrantes alemães que chegaram da Polônia para a República Federativa Alemã e de lá para Roma. Fiz amizade com alguns deles e me ajudou o fato de meus pais virem da atual Polônia, da antiga parte alemã da Silésia. Eu lhes revelei que meu maior desejo era participar uma vez de uma missa na capela particular do Papa. E, de fato, após alguns anos, eu consegui.